bem unidos passamos nesta luta final. Uma terra sem erros, a Internacional. Me ouvem bem? Positivo. Sim. Então, eu em primeiro lugar, queria saudar todo mundo que está aqui, né? Esse tema, antes de mais nada, é uma primeira aproximação. Fiquem... É possível, né, que entre nós, inclusive, tenha dúvidas e tenha diferenças sobre os conceitos. Não tem nenhum problema. A ideia é a gente discutir primeiro o que é o fascismo, né? Eu acho que para a gente discutir se tem ou não fascismo no Brasil, se nós estamos indo ou não para o fascismo, isso tudo, nós queremos discutir um pouco o que é o fascismo, como que ele se desenvolveu historicamente, que papel ele cumpriu na história, um pouco isso, dar essa localização. Deixando uma coisa clara logo no começo, muitas vezes, como nós odiamos muito o atual governo, acho que isso é um consenso entre todos nós que estamos aqui, muitas vezes nós usamos o termo fascismo como um xingamento, né? Você está bravo com o cara, você é um fascista, e é normal que seja assim, que seja um sentimento em relação a esse governo, porque é realmente um governo muito ruim. E dizer se é ou não fascista também não significa dar menos importância para o combate que nós temos que dar a esse governo, pelo que ele representa de retrocesso e pelos planos que ele tem, etc. Então, são duas coisas distintas. Uma é como nós valoramos esse governo, que fim nós achamos que ele tem que ter, como nós queremos encarar esse governo. O outro problema é um problema de compreender exatamente em que momento da luta de classe nós estamos, inclusive para quem que serve ou não o discurso do fascismo e do antifascismo, como que nós encaramos o problema do antifascismo, no sentido que todo mundo é antifascista, todo mundo que não é fascista normalmente é antifascista, então não está aí o debate. Então eu quero abrir um debate que compreendamos exatamente do que nós estamos falando e a partir daí o que nós vamos fazer. Tem importância como nós qualificamos as coisas. Vou dar um exemplo, talvez não fosse o melhor, mas vou dar um exemplo para a gente começar. Todas as doenças são doenças. No entanto, saber se eu tenho uma gripe, um resfriado, um câncer, um apendicite é determinante para saber como é que eu vou me tratar. Quando nós diagnosticamos que tipo de governo nós temos, que tipo de regime nós temos mais ou menos a mesma tarefa, que é prévia ao tratamento, à ação, que é dizer exatamente o que nós estamos enfrentando. Então, em primeiro lugar, o fascismo é um regime, ou seja, é uma forma de dominação burguesa. Quando nós falamos em fascismo, nós estamos falando em uma forma determinada que a burguesia usa e que esse uso não depois eu vou voltar a isso, meramente eletivo, ou seja, não é que a burguesia olha no menu dela e fala, bom, tem aqui democracia burguesa, tem bonapartismo de vários tipos e tem fascismo, hoje eu vou de fascismo. Tem um aspecto de eleição, mas tem um aspecto de correlação de força, não vamos entrar nisso, que determina como é que se dá e como se faz essa dominação. Então, o fascismo é uma das formas de dominação burguesa. Tem outras. Tem a que nós achamos que nós estamos hoje, que é a democracia burguesa. Essa democracia burguesa se apresenta de várias formas distintas. Nós temos as democracias burguesas parlamentaristas, né, que o centro da governabilidade, a construção do gabinete que governa, se dá pela via do parlamento, do Congresso, com duas câmaras ou não. Nós temos a democracia burguesa que se dá pela via do presidencialismo, que o centro do poder está na mão do presidente da República. Nós temos as democracias burguesas que são monarquias constitucionais, que o centro normalmente está no parlamento, mas que você tem uma família monárquica que governa. Então, tendo formas distintas na sua apresentação,
o que distingue, digamos, a democracia burguesa dos demais regimes é que ela garante para o conjunto da população de formas distintas, mas formalmente para todos, as chamadas liberdades democráticas, ou seja, o direito de reunião, o direito de se organizar, o direito do livre pensamento, a independência dos poderes, o executivo, legislativo e judiciário, e a eleição dos representantes do poder, a elegibilidade de um conjunto de representantes do poder. Essa elegibilidade varia, obviamente, e essas liberdades também. Então, por exemplo, nos Estados Unidos se elege, inclusive, os juízes de algumas instâncias. No Brasil não é assim. Então, o grau de elegibilidade varia. E, obviamente, o grau de liberdades que essa democracia burguesa garante, ela também varia. Ela varia em relação a si própria. Por exemplo, os Estados Unidos, indiscutivelmente, é uma democracia burguesa. No entanto, agora, com a pancadaria que se abriu em função do ascenso da luta de classes, essa democracia burguesa reprimiu, e ela reprime constantemente os negros, a ponto de, agora nós temos visto o assassinato do George Floyd, e essa democracia burguesa, ainda que de forma ilegal, ou seja, o assassinato do George Floyd foi ilegal nos Estados Unidos, mas você tem legalmente repressão, jogar bomba, bater nas pessoas e, inclusive, matar a democracia. Nos Estados Unidos tem pena de morte em vários estados, e no ato da repressão pode-se eventualmente matar, e isso está excluído da ilegalidade, porque o cara está exercendo uma função legal, a obrigação da função legal dele. Então, ser democracia não quer dizer que não tem repressão. Em especial, de dominação, ela é fundamentalmente democracia para os ricos e para os proprietários. Ela é normalmente o regime predileto de dominação burguesa, porque ela permite incorporar na dominação setores das classes dominadas. Então, ela incorpora os sindicatos, ela incorpora a oposição reformista, ela incorpora, na medida do possível, mas essa é uma... Agora, se você sair da linha, tem perigo de revolução, a democracia mata, a democracia prende, a democracia persegue. É com democracia no Brasil, essa democracia que é possível no Brasil, e que nós temos uma polícia que mata 8, 10 mil pessoas por ano no país. Essa é a democracia. Mas a democracia que encarcera 500 mil de pessoas. Dessas, 40% sem julgamento. Então, mas a democracia burguesa, então, ela se distingue pela elegibilidade, pela possibilidade. Nós estamos fazendo essa reunião, porque a democracia, se fosse num regime ditatorial de algum tipo, inclusive no fascista nem o que falar, nós vamos chegar lá, não poderíamos estar fazendo essa reunião, por exemplo. Essa reunião teria muito mais cerceada, por exemplo. Ou nós não poderíamos publicar o jornal que nós publicamos legalmente, o Opinião Socialista. Ou nós não poderíamos ter as páginas que nós temos no jornal, porque é um pressuposto da democracia determinadas garantias. Isso quer dizer que a democracia é sempre igual a si mesmo? Não. Depois, quando nós formos falar do Bolsonaro, nós vamos ver que existe um recorte bonapartista, ou seja, um recorte de diminuição das liberdades democráticas no marco da democracia, e que existe... Então, existem democracias que dão mais direitos democráticos, democracias que dão menos direitos democráticos, de acordo com a correlação de força, com que país com o nível econômico do país, etc. Porque para fazer essa incorporação, a democracia precisa de dinheiro, ou seja, o Estado precisa de ter um grau de dinheiro que lhe permita, inclusive, comprar, oferecer pequenas vantagens para alguns setores sociais que permitam que ele seja parte da base de sustentação do regime. Mas essa é uma forma de dominação burguesa, a democracia burguesa. Existe outra forma ampla, que são os chamados regimes ditatoriais, que no marxismo a gente chama de bonapartismo. Está ligado aos regimes de Napoleão I e de Napoleão III. Em especial, o texto foi cunhado para se referenciar a Napoleão III na França, né? Ele também se apresenta de formas distintas no mundo. Tem as ditaduras militares. No Brasil, nós vivemos uma há alguns anos atrás, né, até os anos 80.
tem as ditaduras de caráter civil com apoio policial e militar. Também nós vimos, né, o governo do Somoza na Nicarágua era um exemplo disso. O governo atual do Ortega pode ser classificado como uma ditadura com essas características. Então, são governos que a principal figura não é um militar, ainda que ele se apoie nas Forças Armadas, que ele se apoie no aparelho policial para reprimir, para perseguir, etc. Nós temos as monarquias absolutistas. A Arábia Saudita é uma monarquia absolutista ainda hoje, com a família real, que tem poderes absolutos, que legisla, que determina sobre quem é e quem não é. Que pode ter, nós temos as chamadas, o que foi conhecido, o que o marxismo chama de bonapartismo sui generis, que um bom exemplo é o do Perón, dos anos 50, mas outro exemplo, um pouco mais diluído, foi o governo do Chávez, que apesar de que tinha eleições a cada não sei quanto tempo, e apesar de que tinha um parlamento, o centro do poder não estava nem no parlamento, nem nas eleições plebiscitárias. Era uma combinação do papel do Chávez como grande líder e das forças do exército bolivariano, das forças bolivarianas, que o poder transitava. Eram essas as instituições que se apoiavam para governar. Então, e que o grau de liberdade pode ser mais ou menos restringido, mas não é com certeza, você não tem ampla liberdade para reunião, nem para se organizar, e tem uma tentativa permanente de incorporar direto essas representações. Então, os sindicatos são mais incorporados ao regime, a imprensa é mais incorporada, e o que fica de fora sofre perseguição, é preso, sofre restrição das suas liberdades democráticas, fechamento dos órgãos de imprensa de oposição, inclusive de oposição burguesa. Então, você tem um regime que não é um regime democrático, ainda que com maior ou menor liberdade. Digo esses aspectos no regime do bonapartismo sui generis. O governo da Arábia Saudita, vocês sabem, decepa a mão das pessoas ainda, dá chibatada, apedreja mulheres, ou o que é o regime do Irã, que é uma teocracia, que é um governo baseado nos ayatolás, então, que são variações de ditadura, são variações do bonapartismo, que são distintos, mas que têm como característica o quê? Se apoia primeiro, não tem tripartição dos poderes, não tem, então, o executivo, legislativo, judiciário, essa coisa que às vezes eles se enfrentam ou não se enfrentam, ou cada um pesa para um lado para impedir que haja uma corporação do poder, uma incorporação do poder por uma só instituição, por um lado. Então, não tem essa tripartição, se apoia em outras instituições, o grau de elegibilidade das representações é menor, mesmo dos funcionários, né, parlamento, etc. Olha, tem eleição no Irã, não sei se vocês sabem, cada não sei quanto tempo tem eleição lá. Agora, uma série de partidos estão proibidos, ou se não estão proibidos, são extremamente coibidos na sua participação. Uma série de coisas que são liberdades individuais estão proibidas. Por exemplo, contestar o Corão. No Irã, se você disser que o Corão está errado, você pode ir para a cadeia por um problema religioso, de ordem, né? Ou seja, no Brasil, com todas as loucuras que nós temos, se alguém falar mal do cristianismo, falou, no máximo ele é uma briga na rua. Ou se alguém falar bem, ou seja, então, isso para dar alguns exemplos, né? O que não quer dizer necessariamente que as pessoas vão pior ou melhor, porque isso é um regime político. Você pode ter um regime político como o do Chávez, mas com um boom econômico muito grande, um grau de distribuição de riqueza para baixo mais alto, então o grau de felicidade geral é relativamente alto e o grau de liberdade é relativamente baixo. Uma coisa não tem a ver com a outra. Estamos falando aqui no regime de dominação burguesa. O que eles têm em comum todos? São regimes de dominação burguesa. Por que eles são regime de dominação burguesa? Porque eles garantem, em última análise, eles estão aí para garantir a reprodução da propriedade privada, a manutenção da propriedade privada e a extração de mais-valia. Então, depois eu vou falar que não tanto faz. Nós temos uma preferência, não é que tanto faz. Mas nesse momento eu estou só querendo dizer o seguinte,
tem regimes distintos. Nesse marco das distinções, existe um regime que é o fascismo. E que nós temos ouvido muito falar ultimamente, as pessoas falam, né, estamos no fascismo, tem fascismo, Bolsonaro é fascista, o governo é fascista, ou é uma ditadura. Mas o que é o fascismo, então? Eu falei um pouco rapidamente quais são dos regimes de dois tipos de regime e falo agora do fascismo. Em primeiro lugar, o fascismo é um movimento de massas. O que significa isso? Que ele é um movimento, que ele é uma organização política que não se apoia só num aparato, numa superestrutura, ele se apoia também na mobilização de forma mais ou menos permanente de um setor social. Que setor social o fascismo normalmente mobiliza? E quando eu falo em mobilização, eu estou falando de mobilização mesmo, ou seja, impõe movimento para fazer coisas. Então, o fascismo se apoia na mobilização meio que permanente por um período de dois setores sociais amplos, da pequena burguesia, normalmente uma pequena burguesia empobrecida, e no lupenzinato, ou seja, nos setores, nos estratos dos desempregados, também do banditismo, de tipos de banditismo, etc. Para vocês terem uma ideia. Agora, não é qualquer mobilização, é uma mobilização deles para se enfrentar fisicamente com as organizações da classe trabalhadora. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, as SAs, que eram as chamadas tropas de assalto do Partido Nacional Socialista Alemão, contavam em 30 a 31, ou seja, 3 anos antes de tomar o poder, inscritos com 100 mil pessoas uniformizadas. Então, eles punham em movimento, sem falar do que eles moviam como coisa dispersa, eles punham em movimento de forma organizada 100 mil pessoas. No ano que eles tomaram o poder, 33, as SAs contavam com 3,5 milhões de pessoas uniformizadas. Eram os chamados camisas pardas. E quando eles se unificaram com outro setor da extrema-direita fascista, que eram os cascos azuis, os capacetes azuis, os capacetes de aço, me desculpem, eles tinham juntos 4 milhões de pessoas uniformizadas. Então, ou seja, essa é a magnitude do que é o movimento de massas nazista no momento que toma o poder. Segundo, é um movimento de massas organizado militarmente e da pequena burguesia e do lupenzinato, mas dirigido pelos interesses do grande capital. O Partido Nacional Socialista, entre 1930 e 1933, que é quando ele chega ao poder, ele recebe milhões de marcos para poder manter seus grupos, em especial seus grupos paramilitares. As SS, que vai ficar famosa depois. Então, para quem não sabe, né, SA são as chamadas divisões de assalto. As SAs tinham como principal tarefa a ação de rua. Ela era dirigida por um cara chamado Ernest Röhm. Esse cara, então, era formada por uma juventude do entreguerra, mas também por muitos veteranos. Então, é uma turma que vem da Primeira Guerra Mundial, desiludida, abandonada, mas também acostumada com violência. Então, não com qualquer violência, com a violência de uma guerra mundial de 4 anos, a gente que saiu da trincheira, que se empobreceu, extremamente violenta e que cumpre um papel de enfrentar fisicamente o movimento operário, que também vivia um ascenso no pós-guerra. Ela é extremamente ligada ao capital financeiro, recebe milhões, sim, porque eu ia dizendo, desde uniformizar, armar, até alimentar. Então, as SAs, uma boa parte dessa turma que compõe as SAs, elas são gente que está desempregada ou semi-empregada. Então, para que vocês tenham uma ideia do que significavam as SAs do nazismo, o exército alemão, por conta do Acordo de Versalhes, ele é um
um exército de 100 mil homens. Esse é o tamanho do exército alemão no final, em 33. Hitler é que reconstrói. Então você tem um exército alemão de 100 mil homens, você tem as tropas do Hitler, as tropas de assalto do Hitler, de 3,5 milhões só as SAs, e depois quando se funde com os cascos, com os capacetes de aço, você vai ser 4,5 milhões de pessoas. Então, inclusive, era muito maior que o exército alemão. Esse é o peso de massas, é isso que significa o nazismo. Ela usa um método permanente de guerra civil contra a classe trabalhadora e contra todos os setores que discordam dela. Então, ela ataca virulentamente o Partido Comunista Alemão. Então, tem lutas de ruas permanentes. Depois eu vou falar dos crimes que comete o Partido Alemão no combate ao fascismo e ao nazismo. Mas ela também comete ataques contra o Partido Social Democrata Alemão, e ela também comete ataques contra os liberais, porque para ela, a esquerda deles, tudo tem que ser destruído. Tudo é decadência, seja a decadência liberal, seja a decadência cristã, seja a decadência socialista comunista, mas eles enfrentam com um grau de violência terrível. Qual é o problema? O problema é que, para a burguesia, como eu disse antes, o grau de elegibilidade, eu vou voltar nisso depois, poder escolher o regime não é algo que a burguesia chega e fala, eu quero tal regime, e impõe ele, pronto, acabou. Porque tem as outras classes sociais. Agora, para a burguesia, o melhor seria poder dominar pela democracia. Por quê? Porque esse é o regime que cria menos confusão. A liberdade de expressão, por exemplo, não a liberdade de expressão da classe trabalhadora, porque essa é uma consequência de uma conquista da classe, mas a liberdade de expressão da burguesia, para a burguesia, é algo muito importante, inclusive para fiscalizar os seus representantes. Então, para a burguesia mesmo burguesia, que os jornais denunciem os funcionários corruptos é bom e não ruim. Porque ajuda ela, a burguesia, a combater um aspecto da corrupção e do roubo do Estado que ela quer combater também. Então, não é que a burguesia está contra... Não por um acaso a burguesia tem jornais. Então, obviamente, a liberdade de expressão da classe trabalhadora, isso é um outro problema que ela admite ou não e dá o grau de liberdade que ela achar necessário e que a luta de classe obriga ela a admitir. E quando ela tem que optar por um regime duro, ou seja, uma ditadura, a melhor opção para a burguesia não é o fascismo também. Por quê? Porque uma ditadura militar é uma ditadura de uma instituição da burguesia. Então, os generais, os coronéis, os majores, os altos oficiais do exército, não os capitães como o Bolsonaro, que é uma outra coisa, mas os altos oficiais do exército, de cada 100 ou de cada 1.000, deve escapar 2 ou 3 que não vêm da alta burguesia. Os critérios de promoção, depois de capitão, para chegar a capitão já é um negócio muito difícil, porque você tem que fazer um curso especial, ou seja, você não pode... Quem entra de carreira como soldado nunca chega a oficial. Na melhor das hipóteses, vai chegar a tenente, subtenente, alguma coisa assim. Para não ser assim, você tem que fazer a escola preparatória de cadetes. Significa que você tem uma condição... Entrar nas escolas preparatórias de cadete é como entrar num bom curso público, numa boa faculdade pública. Não é para qualquer um. A partir daí, os critérios de promoção são cursos e indicações. Então, para você fazer um curso para virar major, você tem que ser indicado por um oficial superior. Esse oficial superior indica quem ele prefere. Então, as relações de compadrio dentro do Exército, o filtro social dentro do Exército é muito grande. Um general de origem proletária é uma não sei se existe, mas é uma raridade gigantesca. É tão difícil quanto um alto juiz de origem proletária. É muito difícil, muito difícil. Na verdade, mais difícil que... Então, a burguesia prefere, se tem que ter uma ditadura, ela prefere essa instituição, como uma instituição com vínculos sociais e políticos dela. O movimento fascista, apesar dele ser dirigido pela alta cúpula financeira industrial capitalista, ele é um movimento de massas, e como movimento de massa ele cria problemas tremendos para a burguesia. Então, eu conto uma história para que vocês vejam isso. Estava lendo sobre isso hoje. Quando os nazistas chegam ao poder, eles fazem um acordo com uma série de grupos da chamada extrema-direita conservadora não nazista.
E uma parte dessa extrema-direita, em especial no Exército, tinha desdém pelo nazismo, porque o nazismo tinha uma origem plebeia. E na ala mais, digamos, radicalizada do nazismo, estavam as SAs, que eram essas tropas que eu falei para vocês, que tinham 3,5 milhões de pessoas, de componentes, sendo que, se nós, contando lá com os capacetes de aço, eles chegavam a 4,5 milhões. E há conflitos permanentes entre esse agrupamento, os capacetes de aço, os SAs, o Exército e o conjunto da política burguesa normal e da representação burguesa. A solução que o fascismo, que o nazismo dá para isso é o que ficou conhecido como a Noite das Facas Longas, que é uma execução em massa dos dirigentes das SAs, feitas pelas SS, porque as SAs são as tropas de assalto, como eu contava para vocês, e as SS eram as tropas de proteção dos dirigentes nazistas. Então, os dirigentes nazistas tinham uma tropa pessoal de proteção. O Hitler usa essas tropas para executar os dirigentes das SAs. São mortos, acho que 85, 90 dirigentes em uma só noite. São presos milhares. As SAs são dissolvidas. Uma parte é incorporada nas tropas das SS, outra parte é dissolvida. Uma parte depois é incorporada no Exército sem gradação nenhuma e acabam com as SAs. É a única forma que eles têm para começar a reequilibrar essa relação entre um movimento de massa plebeu, de extrema-direita, mas plebeu e confuso, e movimento de massa, ou seja, com líderes próprios. O Hitler não é um burguês, não vem da burguesia, não é um quadro formado pela burguesia, não é um plano da burguesia, ele é uma opção diante de um problema. O Rum, que é o Ernest Rum, que é o dirigente das SAs, menos ainda. O Hitler era cabo, ou seja, estava muito abaixo do que os alemães queriam, do que a burguesia alemã queria. E mesmo assim, o conflito entre as instituições burguesas normais e o fascismo, apesar de que eles resolvem uma série de problemas e governam para a burguesia e executam para a burguesia uma série de planos, uma série de coisas nunca termina de ser resolvida. Então, conto só mais uma. As SS vão virar depois parte do exército alemão. Vão ser incorporadas como parte do exército alemão, mas com um certo grau de paralelismo, porque tem uma hierarquia própria, tem generais próprios, etc. E vão ser normalmente tropas de elite, vão receber... O que significa ser tropa de elite? Receber as melhores armas, as melhores comidas, os melhores... Perdão? Já deu uns 25 minutos aí. Tá, cara, vou precisar de mais um tempinho aí, tá? Então vai ser uma tropa que recebe as melhores armas, os melhores tanques, tudo, né? Von Rommel é um dos principais generais do exército alemão, não nazista, de extrema direita, mas não nazista. É o cara que vai combater na África com muito sucesso, apesar de derrotado. Vai ser derrotado pelo Montgomery, mas é um cara que tem um alto nível militar, derrotado em situações que não dava para vencer. E depois ele vai ser o responsável pela barreira do Atlântico, que é por onde os aliados entram em 44. Esse cara, um alto general do exército alemão, quando o filho dele se alista, ele proíbe o filho dele de entrar nas SS. Ele exige que o filho dele se aliste na Wehrmacht, que é a tropa normal, que é a tropa de linha do exército alemão, porque ele tinha desprezo e ódio pelas SS. Isso já em 43, já no final da guerra. Tá lá, eu li os diários do von Rommel, tá lá ele narrando de próprio punho que ele acha inadmissível que um filho dele sirva nas SS. Então tem um grau de conflito que é difícil, porque é um movimento que, apesar de estar a serviço da burguesia, é um movimento, põe massas na rua. Então a burguesia ela quer governar, o que as massas têm que fazer é botar a cédula no votar, e não é disso que se trata. Bom, então esse é um problema. O segundo problema é que a burguesia não elege exatamente como ela quer governar. Ou não é só ela que elege. A burguesia pode preferir uma democracia burguesa e ser obrigada a usar uma ditadura, e pode preferir ter um governo mais duro e não ser... Por quê? Porque tem um negócio chamado correlação de forças. Então, a burguesia pode estar convencida ou não, eu não acho que está no Brasil,
mas a burguesia poderia estar convencida ou não que o melhor jeito de governar hoje fosse um governo mais duro. O problema é, estão dadas as condições para ter um governo mais duro? Então, a burguesia, ao ela escolher, ela tem que também derrotar quem está contra a escolha do regime que ela fez. Então, ela elege, mas ela elege sabendo que ela vai ter que enfrentar outras classes e outros setores da sua própria classe. Quer ver só um exemplo? A burguesia no Brasil tem unidade para fazer os ataques econômicos à classe trabalhadora. Tá claro. Se você ler os editoriais dos 3 principais jornais do Brasil, você vê que toda a burguesia concorda que nós temos que que aumentar o ataque econômico à classe trabalhadora. Isso é um acordo na burguesia. Mas a burguesia não tem acordo, por exemplo, em atacar as liberdades democráticas que existem dela, burguesia. Então, se você lê também os 3 principais jornais desse país que expressam as opiniões da burguesia, o Globo, o Estadão e a Folha de São Paulo, toda vez que o Bolsonaro fala em ditadura, e cada vez mais tem uma reação mais dura da parte da burguesia, dizendo que isso é um absurdo, que alguém tem que deter ele, que isso não pode ser assim, que está contra, que isso não... Então, por quê? Porque a burguesia, porque em setor, pode até ser que algum setor burguês queira que haja ditadura ou não, o que eu digo é, nos setores burgueses tem uma disputa ao redor disso, e tendo disputa no marco da própria burguesia, é muito difícil que ela imponha um regime, porque para ela impor, ela tem que ter uma correlação de força favorável a isso. Bom, então o que é necessário? O que seria necessário para a gente dizer que há fascismo no Brasil, que é um amplo movimento fascista no Brasil? Em primeiro lugar, seria necessário haver uma grande organização fascista no Brasil. Isso não significa que dentro do bolsonarismo não haja gente que tenha intenção de... a Sarah Winter e os 300. Alguém pergunta, é fascista? Tem características. É proto-fascista. Agora, isso é o que predomina na política brasileira hoje, ou seja, grupos paramilitares uniformizados, atacando o conjunto da classe trabalhadora, derrotando nas ruas as mobilizações da classe trabalhadora. Não. Aliás, durante todo o governo Bolsonaro, quantos foram os ataques paramilitares? Nós fizemos aqui no Rio de Janeiro algumas dezenas de grandes passeatas. Inclusive, agora, no final de semana, teve uma grande, porque é a pandemia, aí 1.500 pessoas. Em quantas tiveram ataques de tropas paramilitares que atacaram Segue tendo as mesmas repressão. A PM vai lá, bate, mas isso é outra coisa, de outro nível. Então, em primeiro lugar, seria necessário isso. Em segundo lugar, seria necessário que, numa parte razoável da burguesia, houvesse a intenção, e da grande burguesia, a burguesia que manda, a intenção de patrocinar e financiar esses grupos para que eles atuassem com esse formato. Em terceiro lugar, a burguesia teria que estar disposta a fazer um jogo. Porque o fascismo também é um problema para a burguesia, porque ela é um jogo de tudo ou nada. Quando se tenta a cartada do fascismo, você pode ter uma vitória. E quando tem, dá em Hitler, Mussolini, Franco, etc. Quando não tem, dá em Revolução Socialista. Porque, vou falar disso mais na frente, porque também não é qualquer método, como não é qualquer método para lutar na democracia burguesa, também não é qualquer método para lutar contra o fascismo. Né? Então, vamos a isso. Eu comecei dizendo que, na nossa opinião, antifascista, todo mundo que não é fascista é. Então, diga assim, o Maia pode ser antifascista? Pode. Tem que perguntar para ele se ele está a favor ou contra o fascismo. Se ele está contra o fascismo, ele pode ser antifascista. Então, é uma definição vaga, né? Que, como toda definição vaga que não termina de se definir, ela permite várias interpretações e ela permite também várias utilizações. Então, por exemplo, nós temos um debate no Brasil hoje, um problema do fascismo, que é a pergunta se nós temos ou não fascismo no Brasil. O Freixo opina que sim, nós estamos avançando em relação ao fascismo. Inclusive, ele diz que desistiu de ser candidato no Rio
porque ele acha que a melhor maneira de enfrentar no Rio de Janeiro o fascismo é fazer uma frente ampla eleitoral que derrote o fascismo. Então, o que o Freixo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: nós estamos diante de um governo fascista. O fascismo está se instalando no Brasil. Ou seja, o regime mais fechado de todos, que acaba com as liberdades democráticas, que acaba com as organizações políticas, inclusive dos liberais, que acaba com os sindicatos. E ele diz o seguinte: para enfrentar esse regime, nós precisamos ganhar as próximas eleições. Então, ele acredita que no marco de um regime fascista, de um fascismo que avança sobre o país, é possível ter eleições livres e democráticas, que essas eleições livres e democráticas vão derrotar os fascistas ou o fascismo. Então, nós dizemos duas coisas. E que mais? Para derrotar o fascismo, tem que formar uma frente ampla antifascista, e que na frente ampla dele cabe, pelo menos, do PV ao PSOL. Com essa frente ampla eleitoral, nós derrotaremos o fascismo nas próximas eleições. Então, nós opinamos duas coisas. Nós não achamos que tem fascismo no Brasil. Nós achamos que tem um governo, nós achamos que tem um regime burguês com muitos traços bonapartistas e que tem um setor desse governo que quer fechar o regime e transformar ele num regime bonapartista, mas que ainda não conseguiu fazer isso hoje, mas quer, e que nós temos que enfrentar ele. E que, inclusive, para derrotar esse governo, não o fascista, mas esse, as eleições de 2022 estão muito longe, porque pode dar tempo dele implementar o plano dele. E que nós achamos que, para derrotar esse governo, mas de uma maneira mais especial do fascismo, em primeiro lugar, é necessário que se derrote nas ruas. Porque nenhum regime fascista nunca foi derrotado pela via eleitoral. Não, nunca houve isso. Primeiro. Segundo, que uma frente eleitoral com Maia, com o PV, segundo ele, inclusive votando, com a possibilidade de votar no Paz no segundo turno, com esse tipo de gente, não só não impede o fascismo, como não impede sequer o Bolsonaro de continuar governando do jeito que está e de levar adiante os planos que ele tem. Então, nós achamos que não se derrota o fascismo desse jeito. E mais, eu tenho a impressão de que uma parte das pessoas, depois tem as que não são assim, eu quero falar delas no final mesmo, uma parte das pessoas levanta o espantalho do fascismo para justificar uma política que é ir o mais longe possível numa frente ampla que permita, assim, reeditar uma experiência que nós tivemos nos últimos anos e que nos trouxe até onde nós estamos hoje. Então o cara fala, não, o problema aqui é que tem perigo do fascismo e contra o fascismo nos juntemos aos democratas. A quem são os democratas? Todo mundo que não for fascista. E o que significa isso? Repetiu que foi a experiência com o PT até o final de 2013, 2014, 2015. Essa é, no final, a pintura. Então o cara fala, tem fascismo. Sim, e nós propomos, beleza, vamos enfrentar o fascismo na rua. Vamos pôr as massas na rua para derrotar. Não, porque isso espanta a burguesia. Vamos fazer uma frente ampla eleitoral. Com isso nunca se derrotou o fascismo. Essa política que também foi proposta na época que existia fascismo de verdade, se chama política de frente única, de frente popular. Essa política levou a que o fascismo ganhasse e não perdesse, onde ela foi aplicada. O melhor exemplo é a Guerra Civil Espanhola. Agora, por fim mesmo, nós achamos que tem um setor muito honesto e muito combativo que sim acredita que tem perigo fascista e que tem fascismo. Nós achamos que uma parte dos companheiros que se denominam antifascistas, os antifas, acreditam nisso. Ou, se não todos, pelo menos uma parte deles acreditam que tem um perigo fascista e se propõe um método correto, ou pelo menos parcialmente correto, de enfrentar o fascismo. Quer dizer, para derrotar o fascismo, tem que enfrentar eles nas ruas. Isso nós temos, inclusive, um acordo com eles, que é verdade, para derrotar o fascismo, tem que enfrentar nas ruas. O que nós não achamos é que o que eles chamam de fascismo seja fascismo. Porque não basta ser racista, homofóbico, LGBTfóbico e machista para ser fascista. É preciso ter outras condições que são mais objetivas para ser fascista. Agora, nós concordamos com eles, inclusive, numa outra coisa, que é que para combater os machistas, que combater o machismo, o racismo e a LGBTfobia também se combate na rua, então nós temos um grande acordo com eles nesse aspecto. E depois vamos ver como é que ele se desenvolve, como é que eles vão se portar em relação aos que acham que para combater o fascismo também tem que ter frente ampla. Vamos ver como é que
que os antifas vão se portar em relação a isso. Mas partimos de um grande acordo, que é derrotar esses movimentos reacionários, que não são todos iguais e não significam a mesma coisa, derrotar nas mobilizações e nas ruas. Isso sim é um grande acordo com eles e nós vamos preservar esse acordo no marco de uma compreensão diferente da realidade. Por que é importante remarcar essa diferença da realidade? Porque se nós achamos que nós já estamos no fascismo hoje, eu tinha que ser consequente e atuar como quem atuou sobre o fascismo. E, por exemplo, sobre o fascismo, fazer essa reunião que nós estamos fazendo hoje é um crime, porque expõe todos nós a morrer nas mãos dos fascistas. Então, nós teremos que estar fazendo outras coisas que não essas. Então, hoje nós estamos no marco de uma... E achar que nós estamos sob o fascismo hoje é achar que nós sofremos uma derrota histórica. A classe operária alemã levou 12 anos para se recuperar do fascismo, de ditadura. O Partido Comunista Alemão foi destruído e as organizações operárias alemãs foram destruídas. Eu tendo a achar que a classe operária alemã nunca se recuperou direito do que foi o fascismo alemão. A classe operária italiana levou quase 20 para se recuperar do fascismo na Itália. E demorou muito para se recuperar, apesar de que, como a resistência, como o fascismo na Itália foi mais frágil que na Alemanha, e como a resistência popular conseguiu derrotar uma parte por conta própria, a resistência ela saiu melhor. E o comunismo na Itália saiu com a possibilidade, inclusive, de uma revolução comunista. Mas foram 20 anos sob uma ditadura fascista. Então, não é falar de fascismo, falar que nós estamos sob o fascismo, é falar que nós estamos sob uma derrota, não uma pequena derrota. Nós estamos diante de uma derrota trágica. Significa que acabou todas as organizações da classe operária. Não é nisso que nós estamos, e nem sequer estamos na ditadura militar de 64. Nós estamos em outro momento histórico. Nós temos muito mais condições de lutar hoje do que tinha os trabalhadores em 64, e nem o que falar em 1935 na Alemanha, em 1920 e pouco na Itália. Outra coisa, então, saber onde nós estamos também é saber o que nós podemos fazer e o que nós não podemos fazer. Tá bem? Gente, com isso encerro, quero abrir para os companheiros falarem, fazerem perguntas. Deixo aí com vocês aí. O Edu toca aí, pega as inscrições. É isso. Vamos lá. Não, vamos lá, então. Primeiro, agradecer a todo mundo. Acho que é importante o debate. Por esse mecanismo aí, né? O tal do novo normal. E o normal não tem nada. Mas, de todo jeito, é sempre bom poder ver os companheiros, as companheiras aqui. Primeiro isso, então. Então, olha só. Então, em primeiro lugar, vamos fazer um acordo aqui entre nós, que é, já falei isso no começo, mas falo isso de novo. As democracias prendem, matam, perseguem, expurgam. Em última análise, democracia, ou seja, o Estado, em última análise, todo Estado é uma ditadura contra alguém, contra um setor social. Então, o Estado atua com dureza, mas a democracia fora delas. E é isso aí que alguém falou. Então, em plena democracia, termina uma passeata e um policial se vê no direito de jogar uma bomba de gás lacrimogêneo dentro de um bar, porque ele acha que lá tem gente que estava na passeata, ou que não estava, porque estava, enfim. Então, eu digo, e não só isso, o massacre de Dourado dos Carajás em plena democracia. Entende? Então, eu digo, não mistifiquemos e não, porque a democracia eu posso tudo. É democracia, mas democracia, né? E ela faz isso dentro, ela faz isso fora do país. Então não existe muito esse negócio de que, não, porque agora a democracia, mas a democracia pode ser genocida. A guerra da França contra a Argélia foi feita em plena democracia e com aspectos de genocídio terrível. A guerra do Vietnã, a maior democracia do Ocidente, bombardeou e matou milhares de pessoas no Vietnã. Então, é democracia, mas não é porque é democracia que não faz. A democracia pode fazer internamente, pode perseguir, matar. Então, não tem muito. Digo isso por quê? Porque é óbvio que ela atua desde outros critérios, mas para
defender os interesses da burguesia, a burguesia pode entender. Todas as constituições democráticas prevêem estado de sítio, todas. A mais democrática prevê. Tá? Dos Estados Unidos prevê, a da França prevê. E são constituições bastante democráticas. Que discute se pode... Por exemplo, nos Estados Unidos, Inglaterra, dou um exemplo, na Inglaterra, esse conceito que nós temos aqui, que um policial pode te parar e pedir os documentos na Inglaterra, é inadmissível. Você está no meio da rua, um policial te fala, como assim? Eu sou obrigado a mostrar meu documento para o policial. E ele que se vire para saber que eu sou. Nos Estados Unidos, você não... Se você quiser dirigir um carro, você tem que ter carteira de motorista, é obviamente uma identidade. Mas nos Estados Unidos não é ilegal você falar que você tem outro nome. Então você chega num hotel, você registra com o nome que você bem entender. Ninguém te pede um documento, não, comprove aí que seu nome. E depois, okay. Então, é o oposto, ou seja, né? Então, ultrademocráticos. E, no entanto, também essa mesma democracia inglesa, para combater o IRA, usou de qualquer método, inclusive da tortura, inclusive da prisão arbitrária, inclusive. Então, é uma baita democracia e na luta interna contra o terrorismo fez qualquer coisa. Os mais velhos aqui se lembram dos guerrilheiros do IRA, que morreram de fome 8 ou 10 no governo Thatcher, porque faziam greves de fome de 100 dias, de 80 dias, até morrer, e para ter um direito, que era de não ter que usar o mesmo uniforme que usava o preso comum. Qual era o direito que eles exigiam? Ser tratado assim, eu não sou bandido, eu sou preso político. A Tati falou que não. Uma parte deles, por conta disso, se negavam a usar roupa no inverno inglês. Então, essa é a democracia. Então, digo isso para que a gente não cria uma ilusão. Democracia democracia reprime muito, se ela precisar, muito, muito. Até o último furo também. Então, acho que isso é importante a gente saber. Segundo, o Brasil, por uma série de motivos que eu não sei, teríamos que entrar em outra coisa, mas as manifestações se defendem na democracia, no fascismo, na ditadura. Então, o direito de se defender é sagrado. Podemos discutir taticamente qual é o melhor jeito do sim ou do não. Agora, eu digo, diante do ataque de qualquer um contra o direito nosso de fazer manifestação, nós temos que lutar. E se o ataque é físico, a resposta é física. Essa então, os 300 de Esparta, os 300 de Esparta já, os 300 de Brasília, se eles atacam a manifestação, o que a manifestação tem que fazer? Minha opinião, se defender, óbvio. Se um sindicato é atacado por um grupo paramilitar, um grupo de extrema-direita, o que o sindicato tem que fazer? Ele tem o direito de se defender. Se o sindicato é da força sindical, minha opinião, nós temos a obrigação de ir lá e ajudar eles a defender o sindicato. E nós estamos discutindo outra coisa de outra variante. Depois eu vou entrar, inclusive, nesse negócio aqui. Então, diante do ataque físico às organizações sindicais, diante do ataque físico às organizações de trabalhadores, diante do ataque físico de grupos de extrema-direita à manifestação, unidade para nos defender, claro, sem nenhuma sombra de dúvida. Acho que um pouco, como nós vemos muitos anos de democracia, como durante o período que por tudo, um pouco, né, a gente não tem muito esse reflexo, mas esse é o básico. O normal seria que uma passeata tivesse uma comissão de defesa, né? Falou, gente, IC, né? Não preciso. E que essa comissão fosse controlada por todas as organizações que estão lá, que ela fosse democrática, fosse construída de um jeito que permitisse mais. Esse é o correto. É uma autodefesa, sem nenhuma sombra de dúvida. Estamos da luta da situação do país. Eu defendo que nós estamos numa situação pré-revolucionária, que tem um ascenso forte generalizado da classe trabalhadora que lutou muito nos últimos anos, não só no Brasil, vi de Estados Unidos, mas não só Estados Unidos. O que aconteceu em Bristol lá, a estátua no mar não é qualquer coisa. O que está acontecendo não é França, Inglaterra, não é qualquer coisa. O Chile antes da pandemia, Equador antes da pandemia. Então aqui nós temos, e agora vamos ver o que vai acontecer depois, por exemplo, no Equador. Então nós estamos diante de uma situação pré-revolucionária que a pandemia aprofundou. Existe puteza, existe ódio embaixo, existe vontade de lutar. Agora, nós também temos uma democracia que, mesmo antes, é uma democracia, a Constituição de 88, tão democrática, a Constituição que prevê o artigo 152, o cara fala, não, isso aqui é má interpretação.
é uma interpretação numas, porque uma Constituição que tem um artigo que pode ser mal interpretado, algum problema tem na Constituição. Então, é uma Constituição que tem elementos semi-bonapartistas, porque como a nossa ditadura acabou com um acordo, e não como com uma revolução, ela também, a retirada dos militares também foi uma retirada organizada. Eles saíram, perderam, não é que perdeu, não, perdeu, mas saiu de forma organizada. E ao sair de forma organizada, impôs, por exemplo, um artigo como o artigo 142. Então, nós temos uma democracia, temos uma Constituição que é democrática, não sei o quê, que consolida vários direitos sociais importantes, que é fruto de uma luta, que é da luta de classe, etc., vírgula. Temos um processo de bonapartização da nossa democracia, que tem idas e vindas. Por exemplo, no que concerne ao ataque aos direitos dos trabalhadores, que são todos, uma boa parte deles previstos na Constituição, a burguesia tem pleno acordo em atacar esses direitos. Pleno acordo. No que concerne ao problema da burguesia poder, do problema do direito de manifestação e organização, tem uma divisão na burguesia. No que concerne às liberdades democráticas de respeito à própria burguesia, separação do Estado e da Igreja, defesa da ciência, aí a burguesia está contra os ataques à democracia no que toca a isso. Então, ela tem uma divisão interburguesa importante. E eu estou a favor, e nós estamos a favor, ninguém está contra, para defender as liberdades democráticas, que nos dizem interesse, que nós temos interesse, não para defender essa democracia, porque de conjunto essa democracia é a democracia dos ricos, é a democracia que prende os pobres, que põe 500 mil pobres na cadeia, 50% deles sem julgamento, a maioria negros e pobres. Essa democracia nós não defendemos. Mas tem direitos democráticos dentro dessa democracia que nós defendemos. O direito de reunião, nós defendemos, nós queremos o nosso direito de reunião. E para defender esse direito de reunião, nós estamos a favor de unidade com qualquer um. O nosso direito de reunião. Não para defender o direito desses deputados e senadores, por exemplo, não serem presos. Isso nós não estamos a favor. Então, para defender os nossos direitos democráticos, os nossos, da classe trabalhadora, nós estamos a favor de nos juntar com qualquer um. Qual é o problema? É que não se defende esses direitos no parlamento, porque esse parlamento é para atacar nossos direitos, e não para defender nossos direitos. Então, se eles estivessem dispostos a ir para as ruas defender esse direito, lógico que nós iríamos junto. Por que não? Não. Para defender os nossos direitos, sim. Para defender os direitos da classe trabalhadora, sim. Então, qual unidade nós estamos a favor? Primeiro, em relação aos direitos democráticos, com qualquer um que esteja disposto a lutar para defender eles. Segundo, para defender os interesses da classe trabalhadora, nós estamos a favor da mais ampla unidade. Para, por exemplo, defender, para que não acabe com o 13º salário, para que não acabe com o direito de férias, para que agora esse auxílio, que é ridículo, de R$600, e que, inclusive, toda a esquerdinha bateu palma para ele, R$600 conseguimos, como se uma renda mínima de R$600 fosse digna e humana. Não que nós estamos agora nós estamos a favor de defender ela contra o Bolsonaro, que quer diminuir para 300. E estaríamos a favor de juntar com todo mundo que quer falar, gente, 300 não, nem 600, 1.200, 2.000. Então, qual a unidade? Então, para enfrentar, não só para enfrentar o fascismo, para enfrentar Bolsonaro, nós estamos a favor de unidade. O problema é que essas pessoas estão falando em unidade, não em unidade para derrotar o Bolsonaro nas lutas. Eles estão falando em unidade para construir um governo que, se brincar, entra até o Paz e o Maia. Aí não vamos, não. Por quê? Porque o Bolsonaro é o fascismo. Primeiro, não é. Ainda que seja muito perigoso, que o Bolsonaro tem um projeto bonapartista, não é. Segundo, tirar o Bolsonaro e pôr o Maia, abrir caminho para o Bolsonaro voltar. Repetir o que nós fizemos no passado significa... Ou seja, o Bolsonaro é fruto dos nossos erros do passado. Para combater o Bolsonaro, a primeira coisa que tem que fazer é aprender como é que ele chegou lá. E ele chegou lá porque teve um governo de esquerda que permitiu que quem promoveu esses pastores, tudo, a gente grande, foi o governo Lula e Dilma. Crivella foi ministro do governo Dilma. O Feliciano teve cargo no governo Dilma no parlamento. Então, essa turma que hoje defende o Bolsonaro, que defende o que tem de mais atrasado, nada contra os evangélicos, não é boa. Né? E acho que é errado, assim como nada contra ninguém que tenha nenhuma prática religiosa. Agora, essa turma que se aproveita dos evangélicos, essa turma foi promovida por Lula. Quem não se lembra da Dilma lá no tempo de Salomão, lá
Então, para combater essa turma, em primeiro lugar, nós temos que saber como que ela chegou lá. Esse, para mim, é um tema importante. E a desculpa hoje de que, para enfrentar o fascismo, nós precisamos esperar as eleições desse ano, as eleições de 2022, é também uma desculpa para dizer que nós não podemos e não queremos derrotar o Bolsonaro e o fascismo na rua. E nós dizemos que é o oposto. O único lugar onde pode, de fato, derrotar o Bolsonaro e o fascismo. Beleza? Indo a alguns temas que entraram aqui que eu acho que são importantes. Primeiro, o problema das milícias no Rio e do banditismo. É verdade que o Bolsonaro tem ligação com as milícias. É verdade que as milícias cada vez mais são um fator político a ser tomado em consideração. Não tem nada a ver as milícias do Rio e o banditismo com o que eram as milícias fascistas dos anos 30. Ou seja, não tem desfile no meio da rua das milícias. E nem podem ter nas atuais condições políticas. Não são um grupo político de atuação cotidiana, eles são um grupo... Ou seja, as milícias, assim como o tráfico e como uma série de outros, assim como os bicheiros, são um negócio ilegal, burguês ilegal. No caso da milícias, a venda de proteção ilegal, que na verdade significa extorquir as pessoas. No caso do tráfico, a venda de produtos entorpecentes. No caso do jogo do bicho, a jogatina ilegal. Mas são negócios, isso é negócio. E esses negócios, por serem ilegais, são obrigados a se armarem para se defender. Não para enfrentar o Estado burguês, porque o Estado burguês eles fazem negócio. Ou seja, a milícia, o tráfico, os bicheiros dão dinheiro para o Estado burguês, compra os agentes do Estado burguês e vivem disso. Eles se armam para enfrentar a concorrência entre eles é que é resolvida na bala. Seja a disputa territorial, seja a concorrência por mercado. Então, na medida que eles são ilegais, eles resolvem seus problemas por métodos ilegais. Mas se a venda de cachaça fosse legal, também a concorrência ia ser resolvida na bala. Nos Estados Unidos, nos anos 30, foi assim. Então, sim, pode se desenvolver, é parte de um processo de degeneração, tem a ver com o fascismo? Nada que ver. Nesse momento. Pode ter evolução? Pode ter evolução. Não está dado, nem é o mais provável. Os problemas que colocam a Moara sobre se há sinais de fascismo e se há risco, né? Olha, primeiro, existem grupos pequenos grupos fascistas no Brasil há muito tempo. Eu lembro quando eu estava na universidade, tinha na universidade lá no fim do mundo, lá em Maringá, tinha um grupo fascista, um grupo nazista, neonazi. Os carecas do ABC são famosos, né? Nos anos 80, desde os skinheads, de uma maneira geral, o grupo da Sara. Agora, os integralistas voltaram a existir. Agora são quase grupos culturais. Esses grupos não têm um desenvolvimento político, por exemplo, esses são ameaça. Existe uma ameaça fascista no Brasil. Então, desde esses grupos, eu duvido muito que se desenvolva, pelo grau de marginalidade deles, eu duvido que desses grupos se desenvolva um grande partido fascista no Brasil. Pode desenvolver? Pode. Se a crise aumenta? Pode. Eu acho que a aposta da burguesia, o plano B ou C da burguesia, não é esse. Na verdade, eu acho que o plano B da burguesia é a normalização, é uma frente ampla, encabeçada pelo PSDB, ou por uma figura burguesa mais normal. É isso que eles gostariam. Né? Inclusive, poderia ser uma frente ampla. Então, para mim, o que a burguesia mais gostaria era de uma frente ampla encabeçada por uma figura burguesa normal, um governo de unidade nacional encabeçado aí por uma figura respeitável da burguesia. Um Fernando Henrique Cardoso da vida, ainda que está muito velho, mas alguém desse estilo. Como plano B, D, como segundo plano nesse marco, poderia ser encabeçada por um Flávio Dino, ou por uma Manuela, ou por um Freixo, ou por alguma figura aí do PT, talvez o próprio Lula, que também está muito velho, mas esse seria um outro plano. E depois se fosse para romper com a democracia burguesa. Então, para mim, o plano da burguesia é recompor a democracia burguesa, não acabar com ela. Um Maia, mas, né? Agora, se fosse para fechar o regime, o plano da burguesia é um regime militar que é muito mais controlável, muito mais dentro do que eles têm do tema. Imagine para a burguesia um governo fascista dirigido pelo Bolsonaro. Gente, vocês conseguem imaginar? Metade da burguesia está isso aqui, vira o caos.
perto do Bolsonaro, o Hitler era um grande intelectual e o Mussolini também. Não sei se você me entende. Não tem condição nem de ser assim, eu digo. Então, eu não consigo imaginar entende? Um negócio desse feito com... Nós teríamos que entrar num grau de guerra civil, porque ia ter que estar muito convicta de que o proletariado ia expropriar ela toda. Tem que ter um grau de fervura que nós não estamos nem perto. Essa é a minha opinião. No marketing, eu acho uma solução pré-revolucionária, que avança e tudo mais. Então, se eu tivesse que falar... O Bolsonaro tem um plano de bonapartização do regime. Por ele, seria ditadura militar. Mas eu não acho que os militares, se fossem fazer uma ditadura, iam fazer uma ditadura para o Bolsonaro governar. Eu não consigo ver os generais brasileiros serem governados pelo Bolsonaro. Ou seja, eu acho que seria outra pintura. Então, se existe algum risco, é do bonapartismo. Isso é o mais provável hoje? Não vejo. Tem correlação de força hoje para a burguesia do golpe militar no Brasil? Não vejo. Quer dizer que não pode ter? Não, porque nós estamos numa situação... É isso. Nós temos uma situação política bastante importante, bastante efervescente, vai aprofundar a crise política, econômica e social no país. Isso aqui nós vamos ter 80, 90 milhões de desempregados, isso aqui nós vamos ter... Então vai abrir uma situação política tensa no país e que pode justificar uma série de medidas de endurecimento da burguesia. Mas ela não está montada nessa situação. Essa é a impressão que eu tenho. O Cinedino perguntou qual é a ação que nós temos que fazer. Eu acho que varia. O nosso centro hoje é garantir que a classe trabalhadora possa fazer quarentena na pandemia. Acho que esse é o nosso centro político. Salvar o melhor da... Eu acho que nos setores que estão trabalhando, nós temos que lutar muito para que parem de trabalhar. Então, nesse sentido, greve sanitária, a luta por paralisar, a luta por um controle da classe trabalhadora do que tem que funcionar, acho que isso é central. Explicar isso para a classe trabalhadora e para a vanguarda da classe trabalhadora, isso é central, é muito importante. Então, primeiro isso. Nos setores que não estão trabalhando, eu acho que os atos de vanguarda se justificam. Acho que os atos de vanguarda se justificam. Mas também se justificam os panelaços, também se justificam as ações pela internet, também se justificam os dias de luta nas janelas. Eu acho que nós temos que pensar o que nós podemos fazer. Nós não estamos na situação dos Estados Unidos ainda, da luta de classes, e nós não estamos também, e nem na situação da pandemia. Nós estamos no pico ascendente da pandemia, e para mim a luta é garantir que quem não pode parar, que pare. Acho que esse é o centro da nossa luta, e nós temos que nos unificar para garantir isso. Toda unidade possível para defender que os trabalhadores da Petrobras, das plataformas, parem de trabalhar. Toda unidade possível para garantir que o Comperj pare de trabalhar. Toda unidade possível para garantir que os trabalhadores da Reduc parem de trabalhar. Para que os trabalhadores do supermercado trabalhem em rotação e que os trabalhadores do supermercado digam qual é o ritmo que eles podem trabalhar. Toda unidade possível para garantir que os professores não tenham que voltar a trabalhar agora na semana que vem, como está propondo o Itzel e Crivella. Vai ser um massacre. Esse vai ser um massacre, porque imagina, 40 alunos por sala de aula. Isso é um massacre. Vai ser um massacre. Então, isso sim nos ameaça. Essa é a grande crise que nos ameaça hoje. Eu acho que essa é a grande unidade que nós podemos fazer. Eu acho que no centro da nossa atuação, cada vez mais vai entrar o problema da autodefesa, o direito de se defender. Acho que é importante que a gente discuta sem meias palavras. Nós temos o direito de nos defender, de quem for. E eu acho que esse é um problema que nós vamos ter que discutir desde vários aspectos. Eu acho que o problema da auto-organização dos trabalhadores entra com peso na nossa... Porque não é só que tem que parar de funcionar, é que o que tem que funcionar sob o nosso controle. Veja bem, eu acho que as empresas produtoras de carros do sul fluminense deviam ser reconvertidas, os trabalhadores, quantos trabalhadores e em que ritmo é necessário que elas produzam respiradores. Eu acho que as empresas produtoras de bebida deviam ser reconvertidas a produzir álcool gel e distribuir para a população. Acho que as indústrias têxteis do Rio, que são várias, deviam ter sido reconvertidas para fazer máscaras e roupa para os médicos poderem trabalhar em melhor situação. E quem diz como é que funciona e como é que trabalha? Os trabalhadores. Eu acho que os ônibus deveriam estar funcionando sob o controle dos trabalhadores, da população, e só funcionando para quem precisa realmente sair de casa, assim como o metrô.
Então, nós precisamos significar a auto-organização da classe trabalhadora, que a classe trabalhadora tem que... Esses dias o Fernando falava para mim que a Reduc produz uma série de produtos que podiam ser reconvertidos a serviço da produção de remédios e de álcool para a população. Isso tem que ser feito, na minha opinião. Eu acho que essa é a batalha que está dada. Por fim, e com isso termino, porque eu falava em algum momento, eu acho que existem dois tipos de gente que agitam o problema do antifascismo, do fascismo e da ameaça do fascismo. Acho que tem um pessoal que se aproveita da discussão e do medo legítimo da classe trabalhadora do fascismo. O fascismo é um inimigo mortal da classe trabalhadora. E se houvesse uma ameaça fascista, nós estaríamos na primeira linha para enfrentar ele. A história do trotskismo é a história de ter estado na primeira linha da luta contra o fascismo. Sempre foi a primeira linha do combate ao fascismo na Alemanha, foi a primeira linha do combate ao fascismo na Espanha. Perdeu muitos quadros e militantes nessas duas empreitadas. Então, estaria com certeza na primeira linha de enfrentamento. Mas aqui tem um setor que usa o fascismo para justificar uma aliança ampla com a burguesia, eleitoral, para fazer campanha eleitoral. E tem um outro setor que fala do fascismo porque acredita realmente que tem perigo do fascismo. Nós queremos discutir com esse setor. Assim como nós queremos discutir com todos os companheiros honestos, que o Gago estava falando, que lutam contra o racismo, contra o machismo, contra a LGBTfobia, seja de que posição ele parta. Por que nós queremos discutir? Porque esses companheiros são honestos nessa luta. E nós queremos estender a mão para eles e falar, companheiros, discutamos e lutemos juntos, e vamos lutar do mesmo lado. Então, a bandeira tem todo o direito de tremular. Nós não somos antifascistas nesse sentido que tem hoje, da bandeirinha preta e vermelha, lá, os companheiros têm. Mas respeitamos muito os que defendem isso. E vamos estar junto com eles. Essa bandeira tremular do lado da bandeira desses companheiros é um orgulho para nós. Nós vamos lutar muito do lado deles. E vamos respeitar e vamos defender muito esses companheiros, não pouco. Sabendo que nós temos outras opiniões, nós queremos discutir com eles as outras opiniões com um respeito profundo, porque nós respeitamos muito quem luta, quem bota a cara para lutar. Isso para nós é muito importante. E nesse marco discutimos as ideias que nós discordamos ou não, e estamos dispostos a ser convencidos. Podemos estar errados também, que estamos dispostos a ser convencidos dos nossos êxitos e tudo mais. Companheiros, eu acho que fundamentalmente era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu quero dizer que para mim é sempre uma alegria poder conversar, discutir com um grupo amplo de militantes do partido, de fora e da nossa rede de simpatizantes. Queria dizer uma última coisa. Tem uma publicação muito boa, esse livro, Revolução e Contra-Revolução na Alemanha. Nós publicamos ele, a Suderman publicou. Se vocês encarem no Facebook, no Google, vocês conseguem comprar o livro. Mas, inclusive, uma parte dele vocês encontram na internet. É um livro que trata toda a discussão que o Trotsky fez com o problema da ascensão do nazismo, de 29 a 33, políticos, o que é necessário, onde estão os erros. É muito importante para quem está interessado no assunto. O livro do Pierre Brouet sobre a Terceira Internacional tem vários capítulos sobre a Alemanha que são muito interessantes e que podem ajudar. Tem um texto do Mandel chamado Sobre o Fascismo. Vocês vão encontrar ele em português também na internet, que é bastante interessante no marco dos acordos e diferenças. A Marxist.org, que é um site de textos marxistas, ele tem uma coletânea de textos. Vocês tem todo um capítulo que se chama O Fascismo, em português. Aí tem várias posições do trotskismo, do Gramsci, do stalinismo, de várias correntes, de vários autores da direita, dos comunistas de direita, dos comunistas de esquerda, das rupturas do Partido Comunista Alemão. Então, são vários textos bastante interessantes, permitem que se dê uma olhada. Clara Zetkin, que tem tem 2 ou 3 textos muito interessantes sobre o tema do fascismo, que estudaram com seriedade, que vale a pena ser lido. Depois dos acordos de diferença nós desenvolvemos em outro momento. Mas então é uma série de materiais que eu indicaria. Tem esse texto que o Eduardo colocou aqui, que é o texto do Marxismo Vivo. É um dossiê
E tem textos atuais, tem 2 textos atuais, tem, se não me engano, 2 textos do Trotsky sobre o tema do fascismo, que eu acho que vale a pena ser lido. Vocês, quem quiser, são textos não são longos, não vale a pena, são interessantes. Tem os 2 vídeos que colocaram os companheiros, que são discutindo com a atualidade das obras do Trotsky, feito por um companheiro nosso chamado Bernardo Cerdeira, que são muito bons e que vão ajudar muito os companheiros a entender o tema também. E tem uma série de textos atuais que nós estamos produzindo aí pelo jornal, pelo nosso site lá do PSTU, que aí tem uma série deles que nós estamos produzindo que vale a pena ser lido e dar uma olhada para pensar polêmicas com diversos grupos e setores, mas também textos afirmativos, etc. Então vale a pena dar uma lida. Estou à disposição aí para os companheiros que precisarem. Eu queria então, por fim, agradecer todo mundo em nome do PSTU, gente. Muito obrigado aí por ter paciência, por nos ouvir. Passamos quase 1 hora do nosso tempo original, mas acho que foi muito bom conversar com vocês. Então, uma boa noite a todos. Felicidades aí, que todos saiam bem da pandemia. Tchau, gente.